que falar com vocês sobre essa tal tese, algo que não deveria ter acontecido com muitas pessoas com deficiência que tiveram o processo indeferido por deficiência leve. A gente falou sobre esse assunto no começo de tudo, e aí a gente chegou a comentar dentro de um vídeo ou outro a respeito desse ponto, mas é claro, né, que as coisas vão acontecendo e você vai pegando os laudos e vai fazendo algumas análises, e aí a gente acaba focando na questão mecanicista, né? Se isso, então isso, e ponto final, o que tiver mais explícito. E é justamente sobre isso que a gente precisa estar compartilhando também essa outra tese, porque pode ser o seu caso. Por isso que é importante que você está vendo esse vídeo, você vai lá, pega o seu laudo, você teve deficiência leve? Processo indeferido, né? Então pega lá o seu laudo e verifica isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Mas deixa eu refrescar a memória de vocês antes para poder fazer sentido o que eu vou falar, tá bom? Gente, a legislação, a isenção de PVA é Lei 13.296 de 2008. Ela é a lei do IPVA no estado de São Paulo e essa legislação ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo e a gente teve a alteração mais recente que cobriu essas pessoas sobre o recadastramento do IPVA, sobre os novos pedidos do IPVA, sobre o MESC participar do processo de isenção. E aí eu vou mostrar para vocês aqui nessa lei, no artigo 13A, isso aqui, ó. Fica assegurado o direito à isenção do IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou com deficiência física, sensorial, intelectual, mental, moderada, grave ou gravíssima, ou seu representante legal, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Essa parte é muito importante porque mostra que quem tem direito à isenção são as pessoas com deficiência de grau moderado, grave ou gravíssimo. E também um outro ponto muito importante que muitos questionam a gente da possibilidade, e a parte boa dessa legislação é a modernização. Ou seja, você que é responsável por uma pessoa com deficiência, e o carro está no seu nome, você tem um carro, você pode colocar a isenção, o benefício ficar nesse carro, sem precisar transferir para essa pessoa com deficiência a qual você é responsável, tá? Então, e aí a gente só que tem uma exceção aqui, uma exceção que poucas pessoas se ligam. A exceção aqui tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, eu vou colocar aqui, antes eu mostro para vocês aqui na tela, ok? Tá aqui na legislação, você pode consultar você mesmo. Eu vou compartilhar, junto aqui desse vídeo para vocês a legislação. Então, muita atenção, você que está no grupo Somos Todos PCD, você vai receber por lá, tá? Participe do grupo Somos Todos PCD. E aí a gente segue aqui e no parágrafo 2º, olha só que interessante. O direito previsto no caput deste artigo, no cabeçalho, poderá ser concedido às pessoas com grau leve de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo que se encontrem nos termos do regulamento em situação de excepcional restrição à participação social aferida nos termos do parágrafo 1º deste artigo, ok? Muito bem. Tem uma outra coisa importante aqui que vale a pena ressaltar, que é o parágrafo 1º. Talvez você depois fale, Maicon, mas e o parágrafo 1º? Afinal de contas, o tal laudo biopsicossocial não foi ainda implantado. Existe um laudo temporário, só que esse laudo ele não pode vir para prejudicar a pessoa com deficiência. Então, muita atenção a essa parte. Prejudicar a pessoa com deficiência. Ele não pode prejudicar, ok? Ele tem que ser no mínimo neutro em relação a isso. Então, fica focado agora, então, voltando ao parágrafo 2º. Sim, pessoas com deficiência leve poderão ter direito à isenção de PVA do recadastramento ou daqui para frente. Só que isso tem que ser constatado através do laudo. E a gente tem esse laudo atual do IMESC que cuida dessa parte. E aí é o seguinte, eu quero que você se atente, porque esse laudo ele tem uma parte na perícia que tem a parte da psicóloga, ok? E existe um espaço nesse laudo onde
a psicóloga pode dizer que se exige restrição à participação social ou não a deficiência da pessoa, ok? Então, muita atenção. As pessoas focam muito no que o médico perito ele faz, mas também tem uma outra pessoa participando do laudo, entendeu? Então isso é muito importante, isso tem um impacto no seu direito à isenção. Então eu falo para vocês, antes de mostrar esse detalhe, que muitas pessoas com deficiência que têm o laudo como deficiência leve foram indeferidos, tiveram seu processo indeferido injustamente. Muita atenção. E isso é importante para o recurso administrativo e o judicial, ok?